Fala família vascaína, tudo bem com vocês? Vídeo hoje para falar sobre as contratações, mercado da bola do Vasco da Gama, as últimas informações atualizadas do nosso Vascão. Tem uma notícia que não é tão boa para a torcida do Vasco. Eu até tinha feito um vídeo que eu ia soltar agora para vocês, falando de mais uma contratação que o Vasco fechou, mas infelizmente vocês já devem ter visto aí que melou a negociação por embrole de documentação. Então a gente já vai falar sobre isso. Antes da gente começar o vídeo, peço para você de coração, você é vascaíno, tá feliz com o nosso Vascão? Poxa, deixa o seu like que ajuda demais mesmo, é de graça, não tem custo nenhum, é só clicar no joinha e se inscreve no nosso canal que vai estar ajudando bastante, mais um canal vascaíno. Eu sei que a torcida do Vasco sempre gosta de coisa grande, então me ajuda a ter mais um canal aí do Vasco pra gente falar sobre o Vasco na rede social e o Vasco ser sempre mais forte com as informações para o nosso torcedor vascaíno, beleza? Deixe seu like, se inscreveu, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, vamos começar com o que vocês estão esperando, né? Mais importante, que são as negociações. O Vasco acertou ontem a saída do nosso ponto esquerda, Eric Marcos. Ele não foi vendido, ele foi negociado por empréstimo para o Ludogorets da Bélgica. Então o jogador, se não me engano, 1 ano e meio de contrato lá nesse time belga. Pra gente é importante porque é um jogador que o Paiva não está utilizando muito. A gente sente que falta bastante ainda do Eric Marcos, ainda está bem cru. É um jogador que, querendo ou não, já está chegando perto dos 20, então a gente tem que usar ele como uma moeda de troca, né? Fazer uma venda dele, porque infelizmente até hoje ele não conseguiu vingar no nosso clube. Então para mim, eu vejo com bons olhos essa negociação do Eric Marcos. Talvez, quem sabe, né, na volta dele a gente consegue utilizar mais, ele consegue vingar mais com a camisa do Vasco. Então, de saída, a última saída do Vasco foi isso, Eric Marcos saindo para o time belga. Beleza, rapaziada? Vamos falar agora de chegadas. Já bindou, né, igual o pessoal fala, o meia Maximin Domingues, suíço de 28 anos, que estava no Gil Vicente de Portugal. Já fechou com o Vasco, já está tudo certo, o trâmite, documentação, e ele já está no bid da CBF, então ele já pode até estrear pelo Vasco da Gama. Acho eu que ele já é um jogador que vem mais com ritmo de jogo, acho que ele vem já para jogar. Não sabemos se ele vai ser um jogador para ser titular, mas acho que para entrar no segundo tempo é mais um jogador para compor elenco no Vasco da Gama, né? A gente vai falar um pouco sobre as contratações do Vasco. Eu estou bastante desapontado com os nomes que foi trazido pelo Pedrinho. Eu sei que a gente não tem tanto dinheiro em caixa no momento, porém eu acho que foi muitas apostas, mais uma vez muitas apostas e pouca coisa de concreto, jogador para chegar e vestir a camisa do Vasco e ser titular absoluto. Eu não sei se vocês têm a mesma ótica, a mesma visão que eu, mas de todos esses jogadores que o Vasco trouxe, todos eles, nenhum eu vejo com poder de chegar e vestir a camisa do Vasco e ser titular. Logicamente, além do Coutinho, a gente sabe totalmente a condição que ele tem, que ele é um jogador extra série, porém todo mundo está vendo que ele está com dificuldade por causa do condicionamento físico, né? Ele vinha de uma liga muito inferior à do Brasil. Então ele está com bastante dificuldade de entrar num ritmo de jogo e teve até algumas lesões agora, né? A notícia ruim que eu tenho para dar hoje é do Ian Glavonovic, um nome bem difícil aí, argentino de 23 anos, zagueiro do New Old Boys, que estava para fechar com a gente, estava tudo certo, inclusive eu tinha feito até um vídeo falando já dessa negociação, porém melou. E pelo que a gente está vendo nas redes sociais, foi por causa de documentação, deixaram para o último dia. E o Vasco, por incrível que pareça, o Vasco não entregou a documentação completa que necessária para concretizar a negociação e acabou melando, né? Quando a gente tem que aplaudir, a gente aplaude. Quando a gente tem que bater, a gente tem que falar, né? Para mim foi mais uma janela fraca do Vasco, mais uma janela que não muda o nosso patamar do time. A gente vê outros times contratando, clubes até com
com menor expressão no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, com menos dinheiro, contratando jogadores, é pontual, né? Se o Vasco contratar 2 jogadores ali para ser titular, já muda o patamar do Vasco, né? A gente necessita de um zagueiro. A gente já tá apanhando com o Léo Pelé direto, e agora deu uma melhorada, a gente tá 7 rodadas sem perder, tudo bem, mas a gente tem que mudar um pouco o panorama dessa equipe, né? A gente contratou muito mal, há 2 a 3 anos atrás a gente vem contratando mal. Logicamente que um jogador ou outro dessas contratações ruins a gente consegue utilizar muito bem, como o Verratti, como o Léo Jardim, como o Lucas Piton. Não estou falando que todas as contratações que a gente fez nessa era SAF foram ruins, mas a gente sofre muito com um elenco muito caro que a gente montou e um elenco que não é capaz de lutar para títulos, né? Com títulos. Então, logicamente, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter calma. Mais um ano de reconstrução do Vasco. Com certeza, o ano que vem a gente vai ter um elenco um pouco mais forte, mas esse final de janela nosso foi mais uma janela ruim. O nosso foco, que a gente tinha que ter olhado e colocado todas as nossas fichas, era de um zagueiro. E eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo que a gente precisa melhorar muito o nosso sistema defensivo. Para mim, falta um segundo volante com qualidade de jogo, qualidade de marcação, com um pouco mais de intensidade. A gente tem o Matheus Carvalho, que tem intensidade, mas não é um jogador completo ainda para ser titular de um grande time. Então acho que faltou um segundo volante, né, de marcação, mas que também saiba jogar, para mudar um pouco o nosso estilo de jogo, que é só marcação, né? Faltou um zagueiro pelo lado esquerdo, principalmente o zagueiro pelo lado esquerdo. Faltou um centroavante para o Verratti, que não dá para ele jogar todos os jogos. Quando ele não joga, o nosso time fica completamente perdido e todo mundo sabe disso. Então acho que a gente contratou mais do mesmo, mais jogadores da mesma posição, que não é lógico que é sempre bom reforçar, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? São posições que a gente realmente necessita, que é um zagueiro, que é um segundo volante, ou até um primeiro volante realmente de marcação, que a gente só tem no caso o Hugo Moura. A gente trouxe o Souza, mas assim, Souza, Alex Teixeira, a gente vê no banco e a gente não... Rapaziada, não dá mais para eles jogarem no Vasco. Eu não sei se vocês pensam como eu, mas eles não têm mais ritmo de jogo para jogar uma Série A. Não é nem no Vasco, qualquer time de Série A. Né? Eles já estão mais pro ex-atletas do que realmente para jogar no Vasco. Então, se a gente for parar para pensar, muitas das contratações que a gente fez foram ruins, né? A gente trouxe um dos nossos ídolos, né, que é o Felipe Coutinho, e a gente também errou de colocar ele antes do tempo. Não poderia ter colocado o Coutinho antes, ele tinha que estar esse tempo todo voltando para ter ritmo de jogo, voltando para ter condicionamento físico, e a gente queimou o jogador, a gente colocou para jogar e a gente está sofrendo as consequências agora. Coutinho não poderia ter estreado pelo Vasco ainda. Eu sei que o pessoal vai ficar chateado, mas essa é a realidade. Ele não podia ter jogado, mas jogou e a gente está sofrendo as consequências, né? A gente perdeu mais o Adson, agora trouxeram esse Maximin Domingues. Vamos rezar para ser um jogador que faça alguma coisa, que chegue para jogar, porque a gente está cansado de mais jogadores surpresa, né? Como o Galdames, né? Como o Sforza, são jogadores que todo mundo fala bem, mas a gente precisa de jogador para chegar e jogar, rapaziada. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? E você vê, por exemplo, o Botafogo contratando muito bem, contratou o Alex Telles, né? O lateral esquerdo que estava no mundo árabe. Isso é um jogador de peso, isso é um jogador que chega para jogar, entendeu? Então a gente fica logicamente com o pé atrás, porque de janela em janela a gente passa pela mesma coisa, passa raiva com os mesmos jogadores. Logicamente, se a gente for parar para pensar, há 7 anos atrás, 6 anos atrás, que o Vasco contratava só bagaço, realmente é um mar de rosa, mas mesmo assim a gente não consegue montar um time competitivo, né? A gente sofre,
Mais um ano que a gente, por incrível que pareça, a gente está em oitavo, a gente está lutando até por coisas melhores, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Falta o time da gente traz 3 jogadores só, mas 3 jogadores que cheguem para jogar, para ser titular absoluto. Não adianta trazer 7 jogadores para ficar no banco e não mudar o nível do time. O nosso time não mudou. Se vocês pegarem os 11 nossos, pega os 11 jogadores nossos. Nenhum dos reforços entraram, nenhum dos reforços chegaram para ser titular. Tirando o Felipe Coutinho, que com certeza vai ser titular, mas quando que ele vai ser titular? Quando que ele vai voltar para jogar? Então, assim, muito ruim a janela de transferência do Vasco, mais uma janela ruim do Vasco, e tem que ser cobrada. O Pedrinho está fazendo um ótimo trabalho, para mim, disparado, um dos melhores trabalhos de presidente do Vasco, mas, rapaziada, infelizmente, é mais do mesmo, igual eu falei. Esses jogadores que vieram, com certeza não vai mudar o patamar do Vasco da Gama, né? Deixa nos comentários aí, rapaziada, o que vocês acharam. Vocês acham que eu tô equivocado em alguma dessas frentes que eu passei? Eu acho que não, mas se tiver uma opinião diferente, deixa nos comentários aqui, que a gente sempre está respondendo, e vai ser super legal a gente estar trocando essa ideia, beleza, rapaziada? Então, pra gente encerrar essa chamada de negociação, somente o Maximin Domingues vai vir, o suíço já está fechado, já está no bid, igual eu reforcei para vocês. E o Vasco vai tentar agora, né? O Vasco agora só consegue contratar jogadores sem contrato, né? Livres no mercado, igual o pessoal fala. Então, o Vasco vai tentar contratar um zagueiro livre no mercado. Mas o problema é achar um zagueiro realmente bom, livre no mercado, sem clube, né? Deixa nos comentários o que vocês acharam das informações. Se inscreve no nosso canal, que vai estar ajudando bastante a gente, rapaziada. E deixa o seu like, que vai estar ajudando a gente a estar aparecendo para mais vascaínos aí. Beleza, rapaziada? Saudações vascaínas, um forte abraço, valeu!